para a gente ficar no tempo certo, né? Sim. Você está gravando aí? Eu vou gravar, vou começar a gravar agora. Eu só vou dar um mute em todo mundo e tirar só o seu áudio, aí a gente começa. Tá. Acho que você... Pronto. Eu acho que eu sei que está riscando a tela, hein, Edson? Colorindo sua aula. De repente aparece múltiplos riscos. Eu estou aqui, ó, maternidade baixo risco, 10 passos para o aleitamento. Hoje... Gente, olha o tanto de risco. Quem está dando essa riscada? Não é você, não? Que eu não sou. Não, mas qualquer pessoa consegue riscar a tela. Ah, é? Gente, perigoso. Acabei de ver mesmo, qualquer um consegue riscar. É alguém que está com a canetinha aberta, Carol. Gente, desabilita a canetinha. Por isso, o Meet, ele é legal por isso, né? O Meet, na verdade, ele não deixa a gente fazer nada. Olha aí como que está riscado. Entrou uma criança. Deve ser alguém com tablet, que está passando medo. Está fazendo até coraçãozinho. A gente apaga todos os riscos. Será que tem um apagador aí, gente? Capaz que esse... Thaís, você que entende da coisa, como que apaga esses riscos? Oi, apareci. Eu acho que é o host que vai conseguir fazer isso. Você, Edson. Eu estou procurando essa função, mas ainda não achei nenhuma. Tem a notation ali, tá vendo? Ah, no Annotate eu consigo apagar. Quer dizer, não consigo apagar porque não fui eu que risquei. Mas você consegue Você consegue bloquear os riscos? Igual ao microfone? Eu acho que você consegue. Bom, enquanto o Edson vai tentando, vou pedir para ninguém riscar e eu vou começar primeiro dando boa noite para todos e todas que estão hoje nessa terça-feira à noite com a gente. Essa vai ser uma das que a gente vai fazer, a gente vai fazer outros temas de acordo com o interesse de vocês. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito... Tá todo mundo me ouvindo? Só dar um alô. Eu acho que no chat dá para a gente saber se o pessoal tá ouvindo bem, Edson? Só um minuto. Sim, todo tá mundo ótimo. confirmando. Ótimo. Então, gente, eu vou começar então, a gente vai manejar. Primeiro eu quero que a gente esteja no mesmo pé. Como que a gente chama esses efeitos que são, assim, indesejáveis, né? Então, a gente tem 3 termos que a gente tem que saber manejar, porque bula vem escrito efeito adverso. E muitas vezes no Contracepção em Foco, eu vejo alguém falar assim, olha, eu li na bula que pode dar aumento de pressão. Não, então, evento adverso, gente, é um evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso de medicação ou outra intervenção. O medicamento ou a intervenção não necessariamente tem relação com a causa causal com o evento. Por exemplo, toda vez que a gente vai fazer um estudo para ter bula de medicamento, a gente colhe tudo que a paciente falar. Uma das coisas que mais aparece é IVAS, faringite, o paciente aumentou a pressão dela. Isso não quer dizer que a medicação causou ela. Então, quando vocês olharem bula e tiver escrito evento adverso, é tudo que a mulher reportou. Não necessariamente tem relação causal com a droga que a gente está usando. Quando tem relação causal, chama efeito adverso, não mais evento. Então, o efeito adverso é um efeito prejudicial ou indesejável que ocorre durante ou após a intervenção
ou o uso de um medicamento e que tem possibilidade razoável de relação causal de tratamento e efeito. Por exemplo, trombose venosa e uso de contraceptivo oral combinado. Então, a gente tem que saber essas diferenças, porque às vezes você olha numa bula e você acha que aquilo ali é realmente causado pelo medicamento e às vezes não tem nada a ver, né? Já efeito colateral é um nome que a gente vai falar para paciente, mas ele pode ser benéfico ou maléfico. Por exemplo, a menorreia é um efeito colateral, benéfico para a maioria das mulheres. Melhorar a pele é um efeito colateral, benéfico para a maioria das mulheres. Então, é um efeito não pretendido com a droga. E esse termo, ele é um termo leigo, não é para a gente usar entre médicos, mas seria para você usar com uma paciente. Então, aqui, esse EMA seria a Agência de Vigilância Sanitária da Europa, como se fosse a Anvisa da gente, né? Então, eles acham que para falar em documento, a gente não pode escrever, né? Evento adverso tem na bula, mas não necessariamente é um medicamento, e efeito adverso, isso sim pode ter relação com o medicamento que a gente está usando. Então, gente, vamos começar falando dos efeitos adversos de acordo com a frequência e o hormônio que causa. Então, a gente vai começar com coisas que são comuns. A gente tem que saber que hormônio causa para a gente não depois patinar na resolução desses efeitos. Então, vamos lá. Então, primeiro, náusea. Quem vai causar isso é o estrogênio, na maioria das vezes. Progestagênio para dar náusea tem que ser muita alta dose. Tontura, os dois dão, normalmente mais estrógeno. Vômito é estrógeno. Cefaleia e piora da enxaqueca, sempre o estrogênio. Mastalgia, o principal é estrogênio, mas o progestagênio também pode dar mastalgia. Edema, o estrogênio e o progestagênio podem causar por mecanismos diferentes. Alteração do humor, ambos podem causar. Alteração do peso. Alteração do peso, quando a gente compara com a mulher, ela ganha peso ao longo do tempo. Se a gente pegar de 18 até 40 anos, a gente ganha 500 gramas ano. Ainda bem que o estudo acabou com 40 anos, né? Porque se ficasse muito mais, a gente ia ficar triste com os resultados. Mas em torno de isso é mulheres escandinavas. Imagina aqui que a gente tem um consumo muito maior de produtos de carboidrato. Então, o único contraceptivo que tem uma proporção, porque normalmente nos estudos, 12% das pessoas, seja usando DIU de cobre, camisinha, pílula, implante, DIU com levonorgestrel, essas pessoas vão ter ganho de peso. Então, a gente sempre compara se os contraceptivos vão ser iguais ao uso de métodos não hormonais ou vão ser pior, vai ter uma proporção maior de mulheres que ganham peso. O injetável trimestral, a gente tem que 25% das pessoas ganham peso, então é uma proporção maior. E a quantidade de quilos também é maior. Então, por isso que o injetável trimestral é o único que tem mais efeito no peso. E quando altera o peso, não basta dar hormônio, né, gente? Quando eu trabalhava na penitenciária com os alunos, as pacientes queriam engordar, eu dava injetável trimestral, elas não engordavam 1 grama. Por quê? Porque faltava o chocolate, o doce, a bolacha, o refrigerante, o baconzito genérico, falta tudo ali, né? Então, a pessoa precisa do substrato, ele dá a fome, mas a gente precisa comer para poder engordar. Então, às vezes, ele leva a alteração do apetite. Às vezes, ela não está comendo muito, mas está comendo errado. Bom, acne. Acne, o que pode levar a acne é o progestágeno, que tem um efeito androgênico, né? Então, não são todos. Alteração do padrão de sangramento. Quem faz isso é o progestágeno. E alteração lá parte, não hoje, porque hoje aí só isso tumultua, o estrogênio é o principal. E por quê? Porque, na verdade, ele aumenta muito a SHBG. E ele aumenta, vocês vão ver, passa de 400%. E com isso a testo livre cai. Então, se alterar a resposta, a maioria das vezes a mulher não vai relatar alteração, mas quando altera, 15, 20% delas é por conta da redução da testosterona livre. A gente vai discutir isso noutra aula separada. Bom,
Outras coisas que o estrogênio faz, olha, etinil e estradiol, oral e não oral. Então, isso é pílula, anel e adesivo. Ele, além de aumentar esse HBG, que para nós é ótimo para a questão de pele, ele aumenta triglicérides e esse aumento é em torno de 50%. Então, não é raro, meu marido é cardiologista, receber mulheres que são mandadas por nós ginecologistas para tratar a hipertrigliceridemia e, na verdade, ela só precisa retirar o etinil estradiol dela, que só isso vai voltar, às vezes, o triglicérides dela ao normal. E olha, ele aumenta o angiotensinogênio, por isso que tem mulheres que não eram hipertensas, começaram a usar pílula e às vezes elas estão hipertensas agora, então precisa retirar o combinado quando a mulher fica hipertensa. Então, esses 3 pontos, olha, o etinil estradiol oral e não oral. Mas e se eu estiver falando do estrogênio natural, seja o valerato ou só o estradiol mesmo? Quando ele é oral, ele causa tudo isso aqui. Quando é dado pela via não oral, e o único contraceptivo que a gente tem de estrogênio natural é o injetável mensal, aí sim, ele não vai aumentar a angiotensinogênio, não vai aumentar a triglicérides e não vai alterar muito esse HBG. Certo? Então, isso é importante, porque vocês veem que esses efeitos metabólicos são todos relacionados à presença do estrógeno. E o que tem de raro, de incomum, de muito raro? Então, gente, eu estou chamando isso, que às vezes a gente fala assim, a acne é raro. A acne não é raro, né? O que é raro é menos de 1%, né? Então, vamos ver o que tem de raro. AVC, isso quem causa o estrogênio, e AM, quem causa o estrogênio, tromboembolismo venoso. O estrogênio é o principal, mas ele é modulado pelo progestagênio que está com ele. O cloasma, aquelas manchas, é o estrogênio que causa. Angioedema hereditário tipo 3, eu vou mostrar o que é isso, é raro, mas às vezes a gente não dá pela coisa, é o estrogênio que causa. E alopécia é o progestagênio quando ele é androgênico. Bom, isso é uma coisa raríssima, mas mulheres que começam a fazer edema, normalmente palpebral, facial, pode ter edema de glote recorrente. A gente teve 2 casos, um veio da Unimed, era uma menina que quando ela tomava pílula combinada, ela fazia esses quadros. E aí ela percebia que quando ela ficava sem usar, isso não acontecia. E o ginecologista não deu pela coisa que isso, na verdade, é uma doença que é deflagrada pela presença de estrógeno. Se eu tirar o estrógeno, isso não vai acontecer nunca mais. Então, se a gente tem dúvida no evento adverso, a gente tem que pesquisar. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não atribuir todos os eventos adversos à presença do hormônio. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um estudo que é da OMS, então é independente, não tem nada a ver com a indústria, e ela comparou DIU e implante, DIU de cobre. E qual grupo que a gente esperaria mais mulheres com cefaleia em 3 anos de estudo? Olha lá, a cefaleia foi igual no implante DIU de cobre. Por quê, gente? Porque quem causa cefaleia é o estrogênio. Eu canso de, às vezes, brigar paciente que está com implante, que está com Mirena, e às vezes o pessoal fala, isso aí é do implante, é do Mirena. Não é, né? A frequência de... Claro que algumas mulheres, no início do uso do implante ou do progestágeno, nas primeiras 6 semanas, pode acontecer, mas normalmente a cefaleia é muito associada à presença do estrógeno, quando ele existe, né? Ou outras causas, às vezes ela nem muda com o hormônio. Mas vocês vejam que a frequência de cefaleia foi igual. Tontura, igual. Acne, aí sim, teve 4% a mais no implante. Pouco. Vocês veem que até quem usa DIU de cobre, às vezes vai ter acne, né? Não pelo DIU de cobre, mas por acne de adulto. E dor embaixo do ventre, claro, o DIU de cobre dá mais dor do que, às vezes, a pessoa que teve implante, ela pode ter tido uma cólica intestinal, ela às vezes refere isso, não quer dizer que foi o implante que causou. Bom, então, agora que a gente viu um pouco de o quanto é comum, o jeito que a gente fala, a gente vai entrar propriamente no manejo dos 3 efeitos adversos que eu acho mais comum com o hormônio. Depois a gente pode discutir outros, né? Bom, então vamos começar com a cefaleia.
Então, o que eu quero que vocês saibam da cefaleia? A gente pode ter uma cefaleia que apareceu com o uso do combinado, ou principalmente com o oral, que a gente usa mais. Se apareceu com o uso do oral, você tem que se perguntar duas coisas. Onde foi que essa cefaleia apareceu? Foi durante o uso? É durante a cartelinha? Se é durante a cartelinha, né? Então o problema é a dose de estrógeno, né? Então nós vamos reduzir a dose de estrógeno, nós vamos ou mudar a via. Existem mulheres que o fato de fazer picos igual oral, às vezes isso dá cefaleia. Quando ela está com anel que não faz pico, às vezes melhora. E a outra coisa, que realmente é o que tira com a mão, é você tirar o estrógeno da vida dela, ou com progestágeno isolado, ou método não hormonal. Bom, e se ela está fazendo na pausa? Se ela está fazendo na pausa, essa mulher tem o que a gente chama de TPM-like. O que é TPM-like, gente? Então, o que é a TPM verdadeira? A TPM verdadeira, a pessoa ovula, ela ovula e aí ela não engravidou, o corpo lúteo vai atrofiar. Essa queda dos níveis de progesterona, principalmente nível do sistema nervoso central, faz com que ela deflagre vários sintomas. Isso é a TPM verdadeira. Quando eu dou um contraceptivo que inibe a ovulação como a pílula, óbvio que não tem TPM verdadeira, mas quando ela faz pausas de 7 dias, que cai aquele nível de hormônio que ela estava tomando, ela pode deflagrar os mesmos sintomas. Nesse caso, você vai diminuir a pausa, da de 24 para 4. Ou você vai usar estendido, usar mais de 1 mês, 2, 3, 4 meses seguidos depois de uma pausa. Ou vai usar contínuo. Ou outra opção é só usar um progestágeno isolado que inibe a ovulação. Nesse caso, não faz sentido você usar o Mirena. Mesmo que ela seja amenorreica, essa mulher está ovulando. Ovular, TPM, não tem a ver com a amenorreia, tem a ver com a inibição de ovulação, e que o Mirena, a inibição de ovulação dele é baixa, né? Menos de 50%. Então, às vezes, a pessoa mantém a TPM cíclica porque ela está fazendo uma TPM. Então, aqui, ó, não é que eu quero ter amenorreia, eu quero ter a menor pausa sem hormônio. Então, é uma pausa curta ou uma pausa ausente. Se eu sangrei ou não, se eu estou tendo, aí é outra coisa, isso não influencia no sintoma. Bom, às vezes ela pode piorar uma enxaqueca pré-existente. Se você está dando combinado, cuidado com esse caso. Lembrar que as mulheres que têm enxaqueca e menos de 35 anos e tomam combinado e pioram, essa mulher tem chance de fazer AVC. Então, essa a gente tem que tirar o combinado da vida dela, não hormonal. Bom, agora nós vamos para a acne. Acne, gente, a gente tem 2 cenários. Eu estava com uma mulher usando combinado ou estava com uma mulher usando só progestágeno. Então, vamos começar com a de combinado. Então, olha aqui, tem 2 opções aqui. Primeiro, seria a gente mudar do estrógeno natural para o etinil estradiol. Por que isso, gente? Se ela está com Estesa ou Claira usando estrogênio natural, eles vão aumentar esse HBG pouco, menos de 50%. Então, se eles aumentam um pouco esse HBG, a testo livre dela vai estar maior. Então, às vezes você vai precisar ir para o etinil estradiol, porque o etinil estradiol aumenta de 100 a mais de 450% da SHBG. Então, a testo cai muito mais. Então, se eu estou com uma pílula de estrogênio natural e ela fazendo acne, gente, a dica é trocar para qualquer pílula de etinil estradiol. Às vezes ela já está com pílula de etinil estradiol. Será que adianta eu mudar para um progestagênio mais antiandrogênio? Nós vamos ver isso agora. E depois nós vamos discutir outras medicações para acne. Então, vamos lá. Quando a gente olha esse quadrinho, a gente observa que a clormadinona, a drospirenona, o dienogeste e a ciproterona são antiandrogênicos.
sendo a ciproterona a mais. Se a gente fosse fazer um quadrinho, quem é mais antiandrogênico? A ciproterona é primeiro, o dienogeste é o segundo, a drosperinona é o terceiro e clormadinona é o quarto. Carol, mas a paciente que usa Clara às vezes pode ter mais espinha do que a que usa Iaz e Yasmin. Claro, gente, porque é muito mais potente o papel do estrogênio. Quem está com dienogeste é valerato de estradiol. Quem está com a drosperinona é o etinil estradiol. Então, primeiro lugar para acne é o tipo de estrogênio. Etinil estradiol ganha de estrogênio natural. Depois, vamos pensar se adianta eu mudar o tipo de progestagênio. Então, aí eles fizeram um estudo comparando quem usa 30 microgramas de etinil estradiol com desogestrel, né? 30 microgramas de etinil estradiol com drosperinona e 35 microgramas de etinil estradiol com ciproterona. Olha o quanto que aumentou de SHBG o primeiro, 300%. A drosperinona com etinil estradiol, 440. Etinil estradiol com ciproterona, aumentou 600%, é o que mais aumentou. E a testosterona que mais caiu, observem para vocês verem, a gente teve a maior queda com a ciproterona de testo total e testo livre, né? O testo total, aliás, ela ficou, olha lá, de testo livre. A testo livre dela caiu 133%. A total não varia muito, gente, porque essa é a que está ligada com essa HBG, né? Então, o que mais interessa é a testo livre. Vejam como ela despencou com a ciproterona. Então, quem mais reduz a testo livre é a ciproterona com etinil estradiol. Por isso que vocês não vê pílula de 20 com ciproterona, não faz o menor sentido, porque o que faz ela ser melhor para acne, na verdade, para acne não, vocês vão ver para quê? É o fato de ter 35 microgramas de etinil estradiol. Lembra o Gracial, quem era da época do Gracial? Ele era o desogestrel, o desogestrel é o do Cerazete. É um progestágeno androgênico. Por que a pílula antes era a propaganda que valeria para acne? Porque tinha 40 microgramas de etinil estradiol. Então, na verdade, o que mandava ali era a presença de etinil estradiol. Então, bom, parece que o etinil estradiol é o melhor, mas a ciproterona, mas vamos comparar com os scores. Então, a gente não tem estudo que comparou qual que é mais eficaz para acne, porque é difícil estudo de acne. A gente tem pré-surtismo. Todos eles, ó, esse aqui, o FG é o fator o Ferriman. O Ferriman D, o que caiu mais, olha lá, no terceiro, no sexto, no 12 meses, foi etinil estradiol com ciproterona. A drosperinona começou a ser mais perceptível a partir de 6 meses. Clormadinona não foi muito perceptível. E a desogestrel caiu um pouco ali pelo redor de 6 meses. Olha, testo total caiu todo, você vê que a ciproterona caiu todos os meses, a drosperinona, e aqui, na verdade, SHBG aumentou na ciproterona, drosperinona, no desogestrel, aqui na clormadinona aumentou, e a testo livre caiu também, mas a gente vê que o hirsutismo foi principalmente mais rápido, né, na ciproterona. Então, o que eu quero falar para vocês? Ao final de um ano, toda pílula com etinil estradiol vai ser muito parecido. Às vezes, quando eu tenho um antiandrogênico, ela pode ser mais rápida e parece que por hirsutismo a ciproterona ganha das demais. Bom, e para acne a gente não sabe. Então, aqui no nosso gráfico, eu estou com uma mulher com combinado com acne, primeiro, se está com estrogênio natural, vai para etinil estradiol. O progestagênio, será que vale a pena mudar? Pode ser. A gente não tem certeza para acne, a gente só tem que, talvez por hirsutismo, a ciproterona seja melhor. Às vezes, eu posso associar outras medicações, igual eu vou fazer com a pílula ou contraceptivo só de progestagem. Então, gente, essa tabela são várias drogas antiandrogênicas aqui. Nós vamos trabalhar para acne só com a espironolactona. A ciproterona nós vamos discutir para alopécia, mas para acne não vale a pena, porque ela não é melhor que a espironolactona.
Finasteride não é melhor que a espironolactona e flutamida é hepatotóxico. Então, da nossa lista que a gente usaria para ovário policístico, eu destaco só a espironolactona. Existe vários produtos tópicos, o ácido azelaico para acne de adulto, que pode ser usado. Então, a gente precisa também do apoio do dermato. Então, como que eu uso a espironolactona? Olha, se ela tiver função renal normal, e tá a Lu aqui que é nefrologista, a gente não precisa ficar monitorizando o potássio dessa mulher. Não precisa monitorizar nada enquanto eu estiver usando, se a espironolactona for ser utilizada por 1 ano, se ela não tem histórico e nem usa droga que é poupadora de potássio, né? Então, para nossa mulher normal, a gente usa normalmente 6 meses, então não preciso fazer nada. A dose para a pele é 100 miligramas, gente. Não adianta eu usar 50, não vai valer para nada. Então, outra opção que tem é a gente usar a isotretinoína. Vocês vão ver como que eu uso cada uma dessas. E eu não preciso usar a dose alta. Basta, e não vai ser a gente, tá? Vai ser o dermato. O dermato vai passar metade da dose 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, e isso já é suficiente para esses casos habituais nossos. Então, sempre discute com o dermatologista, gente. O dermatologista que ainda vê uma paciente com acne, com progestagem, e manda trocar para combinado, precisa se atualizar, porque, na verdade, você está trocando um método que não dá trombose por um que dá só por acne. Tem outras coisas que a gente pode usar. Então, como que eu manejo? Então, se é acne, eu começo com espironolactona, 100 miligramas por dia por 3 meses. Associado normalmente a um sabão, né? Porque ela tem que ter uma boa, lavar adequadamente o rosto, às vezes você pode ela passar algum creme antiacneico. Se você notou melhora, você vai manter esse tratamento por mais 3 meses, ou seja, 6 meses de tratamento. Carol, o que acontece quando a maioria vai ficar bem? Uma ou outra volta, e aí a gente vai ter que discutir se ela vai ficar só com a tópica, se na verdade ela não consegue ficar sem a medicação, então nós vamos ter que conversar com o dermato, ou se na verdade ela vai fazer, por exemplo, 1 vez por ano ela vai fazer um ciclo de espironolactona por 3 meses. Então cada caso é um caso, mas a maioria 3 meses, melhorou em 3 meses, você mantém a mesma coisa em 6 meses. Não teve melhora. Aí você tem 2 tipos de paciente, a que tem condição e a que não tem recurso. Aquela que tem condição, a gente pode trocar por isotretinoína, baixa dose, excelente, as mulheres que usam dificilmente querem parar. 3 vezes por semana, baixa dose. Ou, se ela não tiver recurso, a gente aumenta a dose de espironolactona. Então, essas são as opções. Sempre junto com o dermato, se você tiver essa opção. Eu gosto da espironolactona, que ela é barata, pouco efeito adverso. A única coisa que você tem que tomar cuidado, eu sempre começo ela após alguma refeição, porque às vezes ela dá dor no estômago, e você nunca dá de noite, né, gente? Porque até acostumar, senão a pessoa vai urinar a noite toda, vai querer te matar. E então, dá sempre de dia. E lembrar que ele é um péssimo hipotensor, mas em algumas mulheres faz hipotensão. Então, eu começo com 50 na primeira semana, ela ficou bem, já na segunda semana ela já vai para 100 miligramas e fica pelo menos 3 meses. Um ponto-chave aqui, por que dá acne? Agora foi. Porque o progestágeno, gente, existem progestágenos androgênicos que vão lá ligar no receptor, isso acontece com Mirena, com levonorgestrel, com desogestrel do Cerazete e correlatos, e existe também com etonogestrel do Implanon. Todos esses progestágenos são androgênicos, então eles ligam em receptor de androgênio e dá acne. Não adianta você falar para o paciente que o Mirena é local e a acne não é do Mirena. Pode ser sim. A outra opção de dar acne eu estava usando o combinado, minha SHBG está 400% maior, minha testo livre está lá no pé e você trocou por um método de progestagênio. Se você tivesse trocado até por camisinha, essa mulher, só da testo dela voltar ao normal, ela pode ter acne. Essa acne da parada do combinado não é imediatamente, demora 6 semanas.
Então, às vezes você pôs o Mirena, não deu acne nenhuma. 6 semanas começa e se fala, é do Mirena. E não é. Na verdade, é só dar testo livre e voltar ao normal. Nessa, às vezes, esses 3 meses de espironolactona é suficiente. Pacientes que já tinham acne, que têm medo de fazer acne quando muda do combinado para o progestagênio, eu discuto com ela se ela quer fazer a transição com espironolactona ou não. Quando a acne é uma coisa assim muito importante. Eu sempre falo para ela que o melhor seria ela me avisar quando a acne aparecer. Porque tem pessoa que espera o rosto estar tomado por acne, aí te liga e fala que tem um casamento na semana que vem. Então, você avisa ela, olha, se a acne é importante para você, você percebeu que teve 2, 3 acnes, me avisa, porque daí a gente pode prescrever com calma. E se ela tem alopécia? Raríssimo, né, gente? Menos de 1% aí. Aqui, a gente tem um ambulatório só de progestágeno, 60, 50, 60, já chega a 80 casos por semana, que não usa estrógeno, e a gente tem pouquíssimas alopécias, a maioria resolve com espironolactona. Primeira coisa, avaliar a causa. Gente, porque às vezes é fungo, é estresse, tá? Se você vê que não, realmente pode ser o progestágeno androgênico do contraceptivo. Viu que é isso? E um detalhe importante, o pessoal às vezes fala que isso tem muito relação com o pai da mulher ser calvo, né? Então, às vezes, é muito relacionado. O pai da mulher é calvo, às vezes ela vai ter alopécia, né? E aí, caso essa alopécia seja por isso, não tem outra causa, a gente começa com a espironolactona, 3 meses. Viu que melhorou a queda. Até porque, às vezes, ela fala que está caindo, quando vai no dermato, dá 20 fios, aí não está caindo. Então, por isso é importante ele confirmar se está tendo realmente queda, e se tiver, e não tem outra causa, a gente vai começar com a espironolactona. Melhorou a queda em 3 meses, nós vamos manter a dose por 9 a 12 meses, gente. Cabelo é 9 meses no mínimo. Não adianta você dar 6 meses e achar que ela vai ficar igual. Vai demorar, ela vai ficar com aqueles fiozinhos espetados. Não melhorou. Aí o que nós usamos? Aí eu uso a ciproterona. A ciproterona para queda de cabelo, eu vou voltar aqui. Ó, o comprimido do Androcur, chama Androcur, vem de 50. A gente consegue dar meio comprimido, que é 25. É claro que 12,5 de ciproterona já adianta, só que ninguém, gente, parte 1/4 de comprimido. Quando alguém dá aula e põe 12,5 de ciproterona, eu tenho certeza que a pessoa nunca prescreveu, porque dar 1/4 e a pessoa guardar 3/4 é demais. Né? Sempre a gente vai deixar um cair, um rolar, some esses 2/4, então é meio comprimido. Como? 14 dias por mês eu vou estar usando ele, 14 dias eu não vou usar. 14 dias eu vou usar, 14 dias eu não vou usar. O dermato aqui prefere assim. Tem dermatos que preferem usar o mês todo. Normalmente eles vão usar, quando é para queda de cabelo, também 9 meses. Por que eu não uso ciproterona para acne? Que é pior para libido, gente. Só vale a pena eu usar isso aí se é queda de cabelo que não resolveu com a espironolactona. Então, presta atenção que nós vamos usar 25, 14 dias por mês. Aí eu vi 3 meses melhorou, continuo com essa dose. Não melhorou, você pode usar 25 o mês todo. Certo? E aí vai. Bom, então vamos tocar o bonde. E agora, nosso último ponto é a questão do sangramento, né? Então, gente, a gente tem sangramento com progestageno isolado e com combinado. Vamos começar com progestageno isolado. O primeiro ponto é a gente conhecer os padrões de sangramento. Lembrar, gente, abole da vida de vocês o termo spotting. Spotting significa volume de sangramento pela OMS, e não irregularidade. E é um termo chato porque a paciente, a mãe dela não tem, a avó, a tia, a irmã, ela acha que ela está doente. Eu já tive paciente aqui que era rica, que me ligou, eu sei que você trabalha com isso, minha médica é outra, trarará, mas é porque ela falou que eu estou tendo spot e eu estou preocupada, eu não sei se eu paro. Ela estava tomando desogestrel. Aí eu fui ver, ela sangrava 2 dias a cada 3 meses, que maravilha! Então foi o termo que fez ela sentir mal. Então a gente não vai usar esse termo. Olha o que a OMS fala, é um sangramento que não precisa de absorvente ou tampão.
eu vou usar no máximo protetor de roupa íntima. Então, isso não tem a ver com irregularidade. Nós usamos isso muito para falar do sangramento não programado no combinado e levamos para o método de progestágeno falando que isso é irregular. Não é. Então, o que a gente tem de padrões favoráveis de sangramento? Nós vamos mudar a nossa terminologia. É o padrão que a gente chama de infrequente. O que é isso? Ela menstrua mês sim, mês não, mês sim. Então, ela menstrua menos de uma vez por mês, né? Então, ela vai menstruar a cada 2 meses, a cada 3 meses. A menorreia é quando não menstrua nada. E aqui eu pus regular, mas o normal, o certo não é regular, seria frequência normal, é quando ela menstrua uma vez por mês. Então, o que é bom quando a mulher usa progestágeno? Ela sangrar o que ela sangra, sangrar menos de uma vez por mês ou não sangrar nada. Quando eu trabalho com isso, vocês vão ver que dão 80%, 70% dos casos. Se você trabalhar só com a menorreia, você vai ver que isso é pouco. E os padrões desfavoráveis, gente? Desfavorável é eu sangrar mais de uma vez por mês ou sangrar muitos dias, que é o frequente e o prolongado. Olha essa tabela de progestágeno, o Mirena e o AMP. Quando a menorreia, gente, guarda isso aí. Não existe milagre com progestágeno. Para ter alta taxa de amenorreia, ou eu vou dar uma dose excessiva, como o AMP, né, uma dose mais alta, que vai ser maior, ou eu vou ter que pôr testosterona junto. Por isso que tem mais amenorreia em esse dos implantes que não são liberados pela Anvisa, porque tem testosterona. Só o progestágeno não passa de 40% de amenorreia. Por isso, vocês têm que trabalhar com os favoráveis. Olha lá, amenorreia, infrequente. Então, esses dão 80% em todos. Lembrando que o chato é o frequente, que é mais de uma vez por mês. Olha lá como a concentração não é mais que 7%. E o prolongado, que esse a gente tem remédio. E lembrar que quando eu começo um método de progestagênio, eu sempre falo para a mulher que ela pode sangrar até 30 dias. Por quê, gente? Olha o número de dias que ela pode sangrar, ó. 16, 14, 35. Se você falar, eu vou pôr esse DIU e você vai sangrar alguns dias, 6 dias ela já está achando muito. Se você falar que normalmente ela sangra até 30, 35 dias, se ela sangrar 15, ela já está dando por satisfeita. Você tem que saber alinhar a expectativa dela. Então, se a gente for olhar, o implante, o mais comum é infrequente, depois a menorreia e frequência normal. O Mirena, o mais comum é normal, infrequente, a menorreia. E o injetável, mais comum, a menorreia. O desogestrel é igual ao implante. Bom, então eu conheço isso aqui. Então eu tenho que explicar isso previamente, não prometer a menorreia. Então, dentro do grupo, eu pus esse slide para vocês. De cada 10, eu sempre falo assim, de cada 10 mulheres que vai usar esse método, 8 vai ter sangramento favorável, que é não sangrar, sangrar a cada 2, 3 meses ou sangrar uma vez por mês. Você pode substituir por um sangramento que fica feliz, que fica satisfeita. E 2 vai ter um sangramento que normalmente ela não fica satisfeita, que é sangrar mais de uma vez por mês ou sangrar muitos dias. Sempre que eu começo um método, ela vai sangrar até 30 dias. Você fala para ela que isso não faz mal, incomoda, e a gente não vai usar nada nesses 30 dias, porque nada resolve. Após esse período, sempre que ela sangrar mais que 7 dias, a gente vai dar a medicação para parar o sangramento. E avisar para ela que, normalmente, a gente até 6 meses, eu sempre falo para ela, nós vamos ver como você fica nos 6 meses. Se você evoluir para um sangramento que você fica satisfeita, pronto, a gente mantém. Se você não evoluir para um sangramento que você fica satisfeita, ou você troca de método, ou ainda tem 50% de chance de você melhorar. E aí a paciente vai resolver. Bom, eu já tive médica que a gente estava no ambulatório da semana passada, uma paciente teve um padrão de sangramento desfavorável com o implante, eu falei, olha, o seu padrão a gente fez de tudo, é assim, ou você vai trocar, ou ele vai ficar desse jeito. Ela falou, isso não faz mal? A gente explicou que não. Ela falou, então vou ficar assim, porque para mim mais importante é não lembrar. Eu me surpreendeu, achei que ela queria trocar. Eu já tive médica que sangrou 365 dias com o Mirena
Eu falei, olha, não tem mais o que eu fazer. Ela falou, eu falei, então talvez trocar de método. Ela falou, ah, não, vai ficar só esse pouquinho todo dia? Não, não me atrapalha. Então, às vezes, eu trocaria se fosse eu, mas às vezes não é o caso da paciente. Então, como que nós vamos manejar, né? Então, eu tenho que ter informação do que esperar do sangramento, falar para ela, usar um linguajar mais amigável, saber quais medicações podem ser usadas e paciência nos 6 primeiros meses. Você tem que passar segurança, falar, olha, a gente vai pôr, espera isso, nós vamos fazer isso, porque ela fica tranquila. E lembrar que a gente não sabe por quê, 80% fica bem e 20% não fica. Não é atrofia, gente. Parece que são alterações genéticas, ou que a mulher degrada mais rápido o hormônio e às vezes sangra mais, ou talvez alterações genéticas do seu endométrio. Por isso a taxa de pessoas que não sangra favorável é igual, independente do contraceptivo que eu esteja usando. Só para a gente falar de atrofia, olha lá, quem tem mais sangramento com implante tem até o endométrio mais espesso, e com Mirena não tem relação nenhuma a espessura endometrial e quem sangra desfavorável. Então, gente, o tratamento ideal seria eu parar o sangramento, mas eu não sei por que ela sangra, então, e evitar a recidiva. Então, como eu não sei por que ela sangra, eu não consigo evitar a recidiva. Eu só paro o sangramento atual, né? Bom, e aí, como que eu vou parar? Então, o que é melhor que o placebo, gente? Pílula, 30 microgramas de etilenoestradiol por 14 a 28 dias, com 150 de levonorgestrel. Foi testada essa, você pode usar qualquer pílula de 30. Ácido tranexâmico, 500 a 1.000 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias. A maioria disso aqui foi testado no Implanor. No Mirena, só foi testado com sucesso o anti-inflamatório, o resto nada deu certo, né? Não foi testado, o ácido tranexâmico não foi testado nessa dose. Tamoxifeno, 10 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Só funcionou para o implante, gente, não funcionou para o Mirena. E por que funciona? A gente não sabe, a gente não sabe a causa. Então, esses 3 é melhor do que o placebo. O que é resultado conflitante? Conflitante é que pode tanto ser igual ao placebo, como pode ser melhor, né? Então, a doxiciclina eu já nem uso mais, ela era uma estabilizadora de tecido, não é porque mata a clamídia, seria 100 miligramas de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias, anti-inflamatório qualquer um por 5 dias. Então, eu uso, isso aqui foi feito, tudo isso aqui veio do implante. Do Mirena, a gente sabe que o tamoxifeno não funciona, a pílula não foi testada, o ácido tranexâmico não testaram nessa dose e a doxiciclina não funcionou. Então, talvez dessa lista aqui para o Mirena, o anti-inflamatório, o tamoxifeno em dose maior e a pílula, né? Bom, estrogênio sozinho, fuja. Veja esse trabalho com Mirena. Gente, eles deram adesivo por 12 semanas, olha lá, teve 25% mais sangramento no grupo que tomou estrogênio e teve pelo menos 3 vezes mais insatisfação comparado com placebo. Olha, o implante de levonorgestrel, que nem tem no Brasil, eu precisei de uma dose super alta de estrogênio para parar o sangramento. E por que o estrogênio parece não funcionar? Porque não tem, diminui o receptor quando eu uso progestágeno. Então, no nosso ambulatório de contracepção sem estrógeno, a gente nem usa estrógeno para parar o sangramento. Eu já usei. Lá por 2007, eu vi que era uma porcaria, não uso de jeito nenhum. Então, jamais usem estrógeno para parar sangramento. Se parou, ia parar o acaso. E agora, o que parece estar vindo, e é o que a gente mais usa, é pôr mais progestágeno em cima do progestágeno. Seria, se eu usar desogestrel, 1 a 3 cartelas, não se sabe quanto, a gente usa uma, depois a gente reavalia. Usar o primulutinor, gente, ó, noradiosterona 10 miligramas, não adianta prescrever noradiosterona, que eles vão dar a mini pílula, que é 0,35, não tem a ver, tá? E aí a gente usa por 30 dias. O AMP eu não uso, mas seria 10 miligramas de 12 em 12 por 21 dias. Isso aqui foi recomendado para o implante, nessa referência 2, né? E aqui, o que eu uso aqui no ambulatório? Nós usamos progestágeno, transamin e anti-inflamatório. Anti-inflamatório provavelmente é o mais fraco, transamin é o mais caro e progestágeno é o que a gente mais usa.
Pílula também eu posso usar. O problema é que muitas mulheres não querem usar estrogênio estando sem estrogênio. E o problema do estrogênio, né, nossa, alguém está desenhando aqui, gente, ó, depois apagar para não atrapalhar aqui as outras pessoas que estão vendo. Então, as pacientes que pílula, quando a gente para, 90% volta a sangrar em uma semana. A diferença que eu acho é que a progesterona demora mais para voltar a sangrar. A gente ia começar agora em março, o estudo nós, a Unifesp, a Unicamp e Bahia, com o uso de noradiosterona para parada de sangramento do implante. A gente está só esperando a unidade de pesquisa voltar a funcionar e a gente vai ter um estudo grande e vai poder responder essa pergunta para vocês. Então, esse é nosso protocolo, gente. Começamos um progestágio. No primeiro mês não fazemos nada, já avisamos isso para ela. Passou de um mês, menos de 7 dias a gente espera, porque pode ser que passe sozinho, 7 dias ou mais, se ela achar que ela está incomodada, a gente orienta a tratar. E aí as medicações que eu falei para vocês. Quando eu examino, eu faço ultrassom. Olha, você manteve essa mulher 6 meses dando medicações, ela não melhorou? É hora de examinar. Às vezes ela tem uma DIP, gente, não adianta só fazer ultrassom. Tem uma DIP, você não achou nada no seu exame, não tem um pólipo parido, não tem nada que falhe, aí sim, faça ultrassom. Ou ela mudou de padrão, era aquela sua paciente que estava ótima com desogestrel ou com Mirena, 1 ano e tanto, de repente começou a ter um sangramento desfavorável. Examine primeiro, depois se não achou nada, faça ultrassom. Ou quando essa mulher tem sintoma, como dismenorreia e dispareunia. Examine primeiro, não achou nada, vai para o ultrassom. E por último, combinado. O problema do combinado é que falta estudos, né, gente? Então, faltando estudos, a gente só tem porcentagens de sangramentos com os combinados para a gente poder avaliar. E olha lá, eu vou pegar essa tabelinha. Observem que de 15, eu quase começo com 40 e abaixo mais ou menos para 15, em torno de quase 20% em um ano de sangramento não programado. De 20, eu começo com quase 30% e abaixo para mais ou menos, um pouco abaixo de 15%. E 30 é a que tem menos sangramento aqui. A gente não vai usar 50 pelo risco de trombose. Começa abaixo de 25 e chega mais ou menos a 10, 9%. Observe isso aqui, é o anel. O anel, ele tem uma frequência de sangramento não programado baixa, abaixo de 5% o tempo todo. Então, o que faz a mulher parar de sangrar no combinado é o tempo, né? E, claro, a dose de estrogênio. Então, aqui, gente, vocês veem que, olha, as pílulas de estrogênio natural não são melhores que as pílulas com etinil estradiol para controle de sangramento não programado. Por exemplo, o Clara reduz volume, isso não tem nada a ver com sangramento não programado, né? Certo? Então, Carol, não tem algum progestágeno que seja melhor? A gente não sabe. Você pode trocar a esmo. Ela está com desogestrel, eu vou para levonorgestrel, mas a gente não tem pista e não tem estudo que mostre qual seria melhor para sangrar menos. Bom, então, o manejo seria orientar que o sangramento melhore em 3 meses no combinado, por qualquer via. Não tem medicação que tenha tido êxito no controle desse sangramento. Se não melhorar em 3 meses, troca o contraceptivo. O tipo de progestagênio associado parece não influenciar. E a gente não sabe se o uso de ANE, o ácido tranexâmico, funciona nesses casos. Não foi testado. Doxiciclina, a gente já sabe que não funciona. É igual placebo. Eu posso aumentar a dose do estrogênio até 30, que isso pode ser que funcione. E o anel, nesses casos, é o método que menos tem sangramento não programado. Mudar para progestágeno melhor, a gente não sabe, é tentativa e erro. E a mesma coisa, eu só vou examinar e fazer ultrassom, gente, nessas situações. Ficou desfavorável por 6 meses, mudou o padrão, ou apareceu dismenorreia ou dispareunia. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu fiz uma aula maior, a gente pode ficar em pergunta ainda 20 minutos, que é o que eu prometi, e está aberto, acho que o Edson pode fazer aí a moderação, e eu vou parar de